através desse tempo bonito que nós temos tentado nos esvaziar do espírito do mundo, nós temos a alegria de percorrer um caminho bonito de 12 dias preliminares. São 12 dias de preparação. Os 6 primeiros dias para nos esvaziarmos de todo o espírito oposto ao Espírito de Jesus. E agora, nesses 6 segundos dias, recebendo os meios pelos quais nós vamos adquirir o Espírito de Jesus Cristo. E nesse 10º dia da nossa consagração, nós vamos perceber que uma verdadeira devoção à Virgem Maria é o caminho mais seguro para adquirirmos o Espírito de Jesus. O maior meio de verdade para nos libertarmos do espírito do mundo é a verdadeira devoção à Virgem Maria. E o São Luís Grignion Montfort vai dizer que foi através da Virgem Maria que Deus se encarna no mundo e ela é a Senhora da divina sabedoria. Jesus é o fruto do seu ventre e é através da Virgem Maria que nós vamos ser gerados para essa vida também de sermos cheios, plenos da sabedoria de Deus. Para além disso, Maria é o trono da real da sabedoria eterna. O Senhor quis fazer dela o trono e por isso os padres da igreja, os doutores da igreja chamam ela Santíssima Virgem Maria, porque ela é o santuário da divindade, ela é o repouso e o contentamento da Santíssima Trindade, ela é o trono de Deus, ela é a cidade de Deus, ela é o altar de Deus, ela é o templo de Deus, ela é o mundo de Deus e ela é o paraíso de Deus. Que bonito perceber essa beleza que é dada a uma pequena virgem, essa grandeza que a Virgem Maria tem por ser essa que acolheu o verbo, essa que deixou com que o verbo fosse gerado nela. Então, somente por Maria conseguimos obter a sabedoria. São Luís vai ser muito claro que o caminho de obtenção da sabedoria passa pela Virgem Maria. E sem Jesus e os seus tesouros de vida divina não podemos fazer nada, não podemos ganhar qualquer mérito. E é por Maria que Jesus se dá a cada um de nós. Então, devemos perceber o que é uma verdadeira devoção à Virgem Maria. E São Luís vai ser muito claro, dizendo que tem muitas falsas devoções que justamente o demônio semeia para confundir os cristãos. E ele vai dizer, uma verdadeira devoção à Virgem Maria tem 4 qualidades. Ela é interior, ela é eterna, ela é constante e ela é santa. Ela é interior porque ela tem mais a ver com o amor inabalável que brota de um coração de um filho para uma mãe. Então é uma devoção que brota do nosso íntimo. Não tem tanto a ver com coisas exteriores, com práticas exteriores e devocionais. Segundo, ela é eterna. É uma devoção que brota de um coração que ama a Virgem Maria, que se sabe amado da Virgem Maria. É uma relação de amor filial. Hoje podemos perceber que Deus é nosso Pai e Ele nos dá verdadeiramente a Virgem Maria como nossa mãe. E Ele quer que sejamos filiais com a Virgem Maria para nos deixarmos corrigir, para nos deixarmos encaminhar quando temos desvarios, quando nos afastamos, para sermos nas tentações fortificados pela sua presença, para sermos reerguidos nas quedas, para nos nossos desânimos sermos encorajados de novo, para as nossas inquietações sermos pacificados, para os nossos problemas, trabalhos e cruzes sermos consolados pela Virgem Maria. A presença da Virgem Maria é uma presença de ternura, de consolo, de pacificação. O terceiro ponto é que a verdadeira devoção à Virgem Maria ela é constante. Ela não tem a ver com práticas de piedade, não é? Porque um dia eu vou rezar 1000 rosários e depois vou deixar de rezar. Não, a prática da verdadeira devoção faz com que eu seja um filho de Maria sempre. E ela está sempre ao meu lado. O meu relacionamento com a Virgem Maria, ele é constante. E por último, é que a verdadeira devoção à Virgem Maria, ela é santa. As virtudes da Virgem Maria existem para serem imitadas e o verdadeiro devoto da Virgem Maria quer ser santo, como a Virgem Maria é santa. Não se trata
apenas de repetir preceitos, e depois no número 108 nós vamos ver esses 10 traços das principais virtudes da Virgem Maria, mas uma verdadeira devoção à Virgem Maria faz-nos desejar a santidade, faz-nos desejar imitar a Virgem Maria. Na sua humildade profunda, na sua obediência inabalável, na sua paciência heróica e na sua doçura angelical. Então é muito bonito porque essas qualidades da Virgem Maria são qualidades muito fortes e que nos levam a um caminho de consagração. E São Luís vai nos dizer que os piores dos devotos são os presunçosos. São aqueles que a vontade é fundamentalmente má. São aqueles que não percebem que não se tratam de coisas externas, que vêm alimentar o nosso orgulho, a devoção à Virgem Maria. Mas, ao contrário, a Virgem Maria, ela quer transformar o nosso coração num verdadeiro tabernáculo da Trindade, num verdadeiro santuário para Deus. O número 90 desse tratado vai dizer assim: o diabo, como um falso negociador e um enganador sutil e experimentado, tentou enganar e condenou almas por uma falsa devoção à Santíssima Virgem, que se serve de todos os dias da sua experiência diabólica para perder muitos nos erros, entretendo-os e adormecendo-os no pecado, sob o pretexto de algumas preces malditas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como se pudéssemos, só por rezarmos isso ou aquilo, praticarmos essa ou aquela devoção, bastaria e não precisaríamos de uma verdadeira conversão. Então, São Luís vai nos dizer cuidado, porque isso são práticas inspiradas pelo demônio. Uma verdadeira devoção à Virgem Maria vai ser interior, vai ser terna, vai ser suave, mas vai ser, sobretudo, uma devoção constante e santificante. Então, podemos ter muita atenção naquilo que Nosso Senhor quer nos falar. E vamos agora ao número 91 do tratado, comentar justamente esses pontos que São Luís vai nos alertar sobre os sinais das falsas devoções à Virgem Maria. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, distinguir a mais agradável, a Maria Santíssima, a que dá mais glória a Deus, a mais santificante para nós, para esta nos apegarmos. Quais são então os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Virgem Maria? 92. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, os devotos interesseiros. E hoje vamos ver esses 4 primeiros tipos de falsos devotos, para entender como não basta dizer que amamos a Virgem Maria, mas precisamos de ter uma vida que condiz com a nossa devoção à Virgem Maria. O 93, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas da devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato que estas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e as histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que de sua parte não apreciam estas devoções exteriores e que o seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem.
Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores. Ou então, dão uma explicação má daquelas palavras. Então é muito importante que temos o primeiro tipo de falsos devotos, são os falsos devotos, que são críticos e que vão criticar mesmo aqueles que são, com um coração muito simples, os verdadeiros devotos. Os devotos escrupulosos, que é o segundo tipo de falsos devotos, número 94. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo e se exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que se lhes teceram os santos padres. Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos, e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Nisto vai muita de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo, e eles o nomeiam muitas vezes sem o se descobrir, digo isso sem parênteses, cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois ele é o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, e isto sim é que é sólido. Em certo sentido, é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim senão honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é o Jesus Cristo. Então, ele nos alerta nesse segundo tipo de devotos, os devotos escrupulosos, que têm medo que, seguindo a Virgem Maria, não alcancemos a Jesus Cristo. Mas é justamente o contrário. A Virgem Maria vai ser como esse caminho, e o fim do termo do caminho é o próprio Cristo. 95. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois a Jesus Cristo. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque, para mais perfeitamente bendizer a Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra os seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então não tenhamos nenhum escrúpulo de deixar a Virgem Maria passar à nossa frente e à frente de Jesus, porque ela será essa ponte para nos levar até Jesus. Depois, São Luís vai nos alertar contra os falsos devotos, os devotos exteriores, no número 96. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores e que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem, pois não querem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes da Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há mais nada a fazer, ficam desorientadas ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há gente que mais critica as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior, sem desprezar o exterior de modéstia que acompanha sempre a verdadeira devoção. Então, nesse número, São Luís vai nos dizer cuidado com todos esses devotos exteriores que, apesar de tantas práticas marianas, não emendam a sua vida, não mudam o seu coração. E quarto ponto,
os devotos presunçosos. Número 97. Os devotos presunçosos são pecadores, abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho ou a avareza, ou a impureza ou a embriaguez, ou a cólera ou a blasfêmia, ou a maledicência ou a injustiça, que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentarem-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmo que Deus lhes perdoará, e não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço. Jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou de alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeiazinha da Santíssima Virgem. Quando alguém lhes diz que a sua devoção não é mais do que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e que não os criou para nos condenar, que não há homem que não peque e que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave na hora da morte basta. De mais a mais que eles são os devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e em cuja honra dizem todos os dias irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo uma vez ou outra o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam para confirmar o que dizem, mas aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas de devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar. Ou a sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Então, esses devotos presunçosos vão, de uma forma muito audaciosa, abusar da misericórdia de Deus, abusar daquilo que Deus promete através desse caminho de santificação com a Virgem Maria, achando que têm como que direito de serem salvos só porque recitam uma ou outra devoção à Virgem Maria. Número 98 vai dizer: não há no cristianismo coisa tão condenável como esta presunção diabólica. Pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere e se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e a injuriar o seu próprio filho. Que o ousaria pensar? Então, muito atenção a essa presunção diabólica que pode nos fazer pensar que basta honrar a Virgem Maria com algumas devoções e que não precisaríamos de uma verdadeira conversão. O número 99, o São Luís vai dizer: digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e a mais sólida devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto à Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, contando que este seja o ideal. Mas é preciso, ao menos, note-se bem o que vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. E segundo, fazer-se violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações, jejuar aos sábados, etc. Quer dizer que São Luís vai nos dizer que os verdadeiros devotos não são pessoas que já são santas, mas são pessoas que desejam verdadeiramente a santidade e que têm o firme propósito de recusar todos os pecados graves, de verdadeiramente fazer violência a si mesmo para evitar o pecado e também de entrar nas práticas marianas que o ajudam a se aproximar cada vez mais dessa via santificante que a Virgem Maria nos propõe. Faça-se em mim segundo a tua palavra.
faça-se em mim segundo a palavra de Jesus. E a Virgem Maria vai dizer também nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Amar a Virgem Maria é aprender a ser essa filha, esse filho bem amado do Pai, em quem ele põe todo o seu prazer, todo o seu amor. E é bonito ver nesse último artigo, número 100, que do dia de hoje, São Luís vai dizer assim: isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que já tenha um pé no abismo, eu lhe aconselho contando. Porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito de remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. Então, ser um verdadeiro devoto da Virgem Maria vai nos levar a uma prática fiel da palavra do Senhor. Vai nos fazer não só meditar a palavra, mas poder vivê-la de forma muito clara e decidida. Que o Senhor nos abençoe nesse belíssimo caminho de consagração à Virgem Maria, através da Virgem Maria, para chegarmos ao fim que é nosso Senhor. Nossas almas visitais e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste e feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos
força que